Aqui é um outro desdobramento do conceito de Matrix. E esses aí, muita gente nem percebe. Nós estamos aprisionados como sociedade num monte de condicionamentos, não é? Condicionamentos como o que é ser feminino, é gostar de rosa, é gostar de florzinha, é bordar, é esculpir, é fazer comida. O que é do masculino? Ah, é o azul, é brincar de carrinho, de bola, é ser pegador, né? Condicionamentos, Matrix. Como o mundo está, né, intercalando isso, enfim, então você vai ver meninas soltando pipa, jogando futebol. Alguns anos atrás escandalizava. Hoje em dia já tem um monte de gente torcendo pelos times de futebol brasileiros, não é isso? São homens que estão indo para a cozinha, fazem comida, só tem a vaidade de achar que eles fazem melhor. Não, a mulher fazia assim, faça desse jeito que é o certo. Isso daí é a vaidade, outra matriz. A vaidade de que o homem sabe o que é melhor para o mundo, como se assim fosse, né? O mundo é uma maravilha, porque o mundo patriarcal era para estar, né? Ter fila lá fora de naves espaciais estacionadas tentando entrar no planeta Terra para viver aqui, não é? Porque isso daqui é o paraíso, é o Éden, é o Nirvana. Mas continuando, então tem alguns condicionamentos, mas aqui eu vou falar até de uma forma política de um dos condicionamentos mais comuns, o condicionamento da pobreza. Socialmente, vem com naturalidade pobre. Pobre nasceu pobre, vai morrer pobre, é o karma. Eu já passei por isso. Eu nasci dentro de uma família extremamente pobre. Meu pai morreu se preocupando com as contas do dia seguinte. Como ele pagaria as contas do dia seguinte? Ele nasceu uma criança de uma condição social melhor, porque o pai dele trabalhava no jornal de Vitória, ele era tipógrafo, então ele era um homem letrado, e filho de um casal que tinha negócios, né? Hoje em dia seria um supermercado, mas naquele tempo eram armazéns, né? Mas quando ele ficou cego, a retina dele foi queimada, não tinha plano de saúde, não tinha SUS, não tinha aposentadoria, não tinha salário mínimo, embora em 1930 né, o salário mínimo, se não me engano, foi instituído em 1930 ou nos anos 30. Aí, desculpe, gente, aí eu teria que realmente pesquisar. Mas seja como for, meu pai teve criança ainda, por ser o mais velho da família, e vender coisas na rua. E eu dormia na rua, porque tiveram que mudar das casas que estavam para uma casa menor, onde não cabia todo mundo. Então, meu pai veio disso. Minha mãe veio de uma família onde a minha avó era professora, mas como ela morreu aos 36 anos de tuberculose, que naquela época não era, ela foi parar numa casa da tia dela, da irmã do meu avô, que já tinha os filhos dela. Era uma mulher casada, mas sozinha, porque o marido dela era caixeiro viajante, então vivia viajando, né? Não era constante dentro de casa. E ela lavava roupa para fora, lavava roupa em Minas, e quando veio para o Rio, lavava roupa e já estava aqui. Então ela veio com 6 anos para cá. Uma criança agregada numa família já extremamente pobre. Então, é essa a herança que eu tive. Então eu sempre escutei, abaixa a cabeça, aceita, isso é coisa da vida. Hoje em dia eu aceito que dói menos, né? Aceita que você não se machuca, aceita a sua sina. E eu sempre fui muito quietinha, mas dentro eu não achava que tinha que aceitar, eu tinha que correr atrás. Então, aqui é para dar um exemplo de algo que eu vivi, que eu vivenciei, porque eu não posso passar experiências para vocês que eu não saiba, que eu não tenha estudado ou que eu não tenha passado. Então eu posso dizer que na minha casa sempre foi a sina da pobreza. Você nasceu pobre, esquece.
Então esquece sonho, esquece desejo, esquece tudo isso. E pior, você é mulher e você é negra. Porque a minha mãe, do lado do meu pai, são todos europeus, né, portugueses. Da minha mãe tem índio, tem brancos e tem negros. Minha bisavó era escrava, foi escrava. Não foi do ventre livre, ela foi escrava. Foi a minha bisavó, a mãe da minha avó. Então tem essa coisa também no Brasil de que, ó, você está fadada a ter apenas algumas coisas. Mas isso é um condicionamento social. Então vamos passar agora para conversa de gente grande. Isso não é sina, isso não é castigo, isso não é karma. Você não está pagando pelos pecados. Isso é um condicionamento social. Alguém pegou o planeta, loteou o planeta, se intitulou dono do planeta e você, para viver no planeta, tem que pagar a ele. Então, criou-se as castas. A casta do privilegiado e a casta daquele que não tem direito nenhum. É claro que as lutas sociais foi aprimorando isso no transcorrer dos séculos. O senhor feudal deixou de ser senhor feudal, né? E foi se transformando num negociante próspero. Por quê? Porque eles continuam se ajudando mutuamente. Agora, para que eles sejam bem-sucedidos, eles precisam da classe pobre. Então, nada melhor do que convencer pobre de que ele nasceu pobre, vai morrer pobre, mesmo que tente, e por mais que tente, você fracassou. Mudou o seu nome, que hoje em dia é meritocracia, que já está caindo por terra, porque quem tentou já está dizendo para o outro, olha, essa é furada. Isso daí não vai dar em nada. Você não vai conseguir nada a não ser ficar com mais raiva ainda. Então é necessário que entendamos que se queremos uma nação mais saudável, ela tem que ser mais equilibrada. E vamos parar com essa historinha que se só der jornada, acabar com a jornada 6x1, o patrão vai falir. Então fale, eu fali. E não foi por culpa minha, eu fali por contingências. A primeira foi porque o Collor confiscou o bem de todo mundo, então ninguém podia comprar e nem podia pagar. Quem eu tinha para receber não podia me pagar. E eu não podia comprar porque o outro não teve dinheiro para comprar e me vender. Então, antes que eu falisse, eu fechei. E a segunda vez, por quê? Por quê? Por causa do Covid. O meu caso, que era o salão de beleza, eu não pude funcionar. Não é ir de vez em quando, ir metade, trabalhar à distância. Você não pode fazer um cabelo de uma pessoa, pintar o cabelo, fazer a unha à distância. Tem que ser pessoalmente. E foi um dos locais que foram fechados. Justamente, ninguém está falando disso. Eu estou dizendo é que essas coisas acontecem. E eu vou matar alguém por causa disso? Não. Isso acontece, gente. Eu fechei e estou aqui. Tive uma nova profissão de psicanalista, tive uma nova profissão de taróloga, estou escrevendo livros, estou fazendo vídeos, eu mudei minha vida. Então, essa história de que, não, se pagar um pouco mais... Peraí, o presidente passado mostrou na cara de pau um bife que ele estava comendo a R$ 1.800. O bife. Fora os acompanhamentos. Isso não daria mais do que um salário para uma pessoa? Não, eu não posso pagar um salário. Então houve uma divisão social aí, onde o outro usufrui do outro e o diminui para que não possa restituir ao outro o que é de direito. Então não há aqui nenhuma revolta, há aqui uma constatação de um fato que vocês precisam entender. A pobreza é plantada e por isso deve ser combatida.